Fala Brasil! Fala minha potência! Mais um episódio do podcast mais ouvido, mais assistido da Bahia, que fala de empreendedorismo. Aqui é o Visão Empreendedora e eu quero parabenizar você por estar conectado aí nesta segunda-feira maravilhosa, começando a semana com muita energia, com muito alto astral e com muita vontade de vencer, né? De levar a sua empresa para o próximo nível. E o objetivo do Visão Empreendedora é justamente esse: contribuir aí no desenvolvimento, no crescimento da tua empresa. E é por isso que hoje eu trouxe um assunto muito importante, né? Vamos falar de contabilidade, vamos falar da importância de uma boa gestão contábil, financeira, não apenas para você crescer, porque o objetivo nosso é crescer, mas também para garantir a tua sobrevivência, tá? Infelizmente, nós temos uma estatística ruim no Brasil, né? 80% das pequenas empresas, elas acabam fechando as portas nos 2, 3 primeiros anos. Então isso é muito ruim. E nós estamos aqui justamente para reverter esse quadro, toda segunda-feira trazendo um profissional aqui, um empreendedor, uma empreendedora, de muita qualidade, não apenas de teoria, mas de uma vivência prática para ajudar você aí na tua empresa, no teu negócio. E o que eu gosto sempre de pedir no começo é que você compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, né? Tudo isso que você vai ver aqui hoje é algo muito importante, bastante rico e não deve ficar só para você. Se inscreve no canal, nós estamos na meta aí para conseguir os 1000 primeiros seguidores, já estamos com 800, faltam apenas 200. E se você ainda não está inscrito, se inscreva agora, curta o vídeo, mas compartilha. Compartilha no grupo da igreja, no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo do escritório. Ajude outras pessoas a conhecerem esse valor desse conteúdo tão rico e que vai ajudar, na verdade, esses empresários, esses empreendedores que muitas das vezes são solitários. Muitas das vezes estão sozinhos, tentando dar certo, mas que não conseguem. E aí vem o Visão Empreendedora e os meus convidados muitíssimo especiais, sempre muito gentis, muito solícitos, para poder estar aqui entregando conteúdo, contribuindo comigo e com você também, com todos de um modo geral. Hoje é um episódio muito especial, nós vamos falar aqui sobre a importância da contabilidade, as ferramentas que toda empresa deve estar analisando, cuidando, quais são os principais indicadores, quais são os principais desafios do teu negócio. Vamos falar de governança também, vamos falar de gestão de pessoas, como reter bons talentos dentro do teu negócio. Talvez a gente fale um pouco como evitar questões trabalhistas também, o mínimo que a gente pode ter ali, evitar a questão de problemas com a Receita Federal, com a Secretaria da Fazenda. Nós vamos estar conversando muita coisa bacana aqui hoje com uma convidada muitíssimo especial, muito experiente, gabaritada, preparada, a CEO da Inovare, Gabriela Trindade. Minha amiga, muito obrigado mais uma vez você aqui no Visão Empreendedora. Eu quero agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui. Desde o primeiro episódio que houve, os feedbacks foram muito positivos. A forma como você fala que me chama muita atenção. Você traz assuntos que às vezes para o empresário, principalmente para o pequeno empresário, é aquela coisa difícil, complexa, que ele não consegue entender e você consegue simplificar isso de uma forma brilhante. Então, seja muito bem-vinda ao Visão Empreendedora. Muito obrigada, Cleison. Para mim é uma honra estar aqui no Visão Empreendedora, né? Para mim é sempre bom estar ajudando, auxiliando, esclarecendo, né, todas as questões empresariais, contábeis,
que a gente sabe que os empresários têm essa dificuldade de chegar ao objetivo no que diz respeito a esclarecimento, né? Sim. Como trazer a questão contábil para dentro do mundo empresarial, como utilizar essas ferramentas de um jeito benéfico para a empresa. Então, para mim é uma honra estar aqui. Já vi que passaram grandes nomes, né? Então, eu agradeço a você, parabenizo, aproveito e parabenizo aí Obrigado, a sua história, a história do Visão Empreendedora. Acho que Feira de Santana precisa, merece. A nossa cidade é uma cidade que o empreendedorismo, forte, o comércio, né, é latente, né? A gente sabe que existe um raio de 300 quilômetros de cidades que vêm comprar aqui. Que bebe nessa fonte aqui. Exatamente. Feira de Santana é uma cidade que tem produzido conhecimento, a gente tem grandes universidades aqui instaladas, e fora que Feira de Santana é o maior entroncamento do Brasil. Sim. Então a gente tem empresas de outros estados aqui, empresas de outros países, e a gente precisa estar falando da importância do empreendedorismo, do conhecimento, do processo de reciclagem do empreendedor, que isso é muito importante para que a empresa tenha sustentabilidade e vida longa também, né? Gabi fez uma propaganda muito boa aqui de Feira de Santana, e vale, porque como o podcast acaba sendo ouvido em qualquer parte do Brasil e do mundo, tá no Spotify, tá no YouTube, é importante empresários pensar estrategicamente Feira de Santana também, como por ser o maior entroncamento rodoviário, e ter Feira de Santana, eu sempre falo que é uma ligação do sul-sudeste com o norte e o nordeste do Brasil. Então ele está no meio, está no coração ali. Sabe, qualquer empresa de São Paulo, de Mato Grosso, Minas, para revender, para trabalhar com distribuição para logística, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, Feira de Santana é estratégico. Na verdade, aqui nós somos o ponto de encontro. Se você turistar pelo sul, agora, por exemplo, eu estive lá em Foz do Iguaçu, e quando você fala Feira de Santana, os taxistas, as pessoas, eu conheço, eu já passei por lá. Então acaba que alguém tem algo em comum aqui. Então aqui o comércio ele é muito latente. Então a gente precisa se especializar, a gente precisa encontrar estratégia para a gente ficar firme, porque empreender não é fácil, existem dificuldades, não há nada romântico no empreendedorismo, Tem que ter muita racionalidade, tem que ter muita força para seguir. A gente sabe que as dificuldades são imensas e isso que você falou, né, que o empresário se sente solitário, realmente tem solitude dentro do empreendedorismo, vai chegar situações que é você e você para decidir. Sozinho. Né? E como é que você vai tomar essa decisão? Você precisa ter bagagem. E a bagagem você tem que buscar. Perfeito. E essa bagagem você não vai buscar nem sempre dentro da tua empresa. Você tem que buscar tem que buscar fora. Exatamente. Perfeito. E você trouxe aí, Gabi, uma coisa que é proposta do Visão Empreendedora, sabe? Saber... Eu já estive em momentos de me sentir dentro da minha empresa mais perdido que cego no meio de tiroteio. Eu já tive momentos dentro da minha empresa, lá atrás, eu falo sempre isso, já fui um empresidiário, eu já fui empregado do meu próprio negócio, sabe, de chegar, ser o primeiro a chegar, e 18 horas, quando eu liberar os funcionários, eu continuar dentro da loja. E eu não saí para almoçar, eu almocei dentro do meu escritório, numa quentinha. E o engraçado é que eu vivia nesse ritmo e minha empresa não crescia. Eu estava ali patinando ali. Então, eu percebi isso muitas vezes, que o empresário é sozinho. E hoje, boa parte da proposta do nosso podcast, do Visão Empreendedora, de eu te convidar para você vir aqui, você gentilmente aceitar o convite de vir aqui, é que a gente possa ser uma luz, um alerta, trazer um ponto aqui daquele empresário que ele vai ouvir e vai falar assim, putz, isso ela falou pra mim. Poxa, eu achava que isso não tinha jeito, mas tem. Pô, peraí, deixa eu buscar. Aí ele vai buscar com o contador dele, ou vai buscar com outro escritório de contabilidade, ou ele vai entrar em contato com a gente. Ele vai buscar uma forma de ele resolver aquela dor que talvez ele achava ali, até que estava acostumado com aquilo ali, mas que na verdade tem jeito, tem solução. E eu queria começar, Gabi, eu apresentei como Gabriela Trindade, né, mas é um nome muito grande e fica muito
fica muita entrevista. Muito sério. Fica muito sério, muito formal. E como a proposta nossa do podcast é esse bate-papo, essa resenha boa, mas com muito conteúdo, por isso que eu estou falando assim, Gabi, tá? Mas eu queria começar, qual a importância que você vê, e principalmente para o pequeno e o médio empresário? Eu falo por pequeno e médio, porque é impossível você ser grande sem já ter enxergado a importância de uma contabilidade. Exatamente. Se eu tiver errado, me corrija, mas eu acho que é impossível uma empresa se tornar grande sem ter enxergado isso. Porque se ela quiser ser grande, sem uma contabilidade organizada, ela vai se destruir com as próprias mãos. Eu acho, mas você vai me corrigir se eu estiver errado. Agora, o pequeno e o médio, às vezes, ele não consegue enxergar isso. E eu queria que você, já nesse início, já de pano de fundo, você trouxesse a tua visão da importância do pequeno empreendedor, do pequeno empresário, da contabilidade para o negócio dele, para a empresa dele. Primeiro, Cleison, como você falou, né? Eu costumo falar sobre contabilidade de uma forma mais simples possível, que a gente não precisa tornar a coisa difícil, mais difícil do que o que já é. Realmente, contabilidade é algo complexo. A gente sabe que a legislação tributária no nosso país é vasta e eu digo que a nossa legislação, ela é formada de poesia. Uma pessoa que não conhece a legislação vai ler, ela não vai conseguir interpretar, ela não vai conseguir trazer isso para implantar ou para seguir regras. Ela vai ter que ter um advogado tributarista ou um contador ali para estar traduzindo aquilo ali para ele. Então, a importância da contabilidade para uma empresa, eu sempre relaciono isso, é a importância que você dá às suas fotos. Hoje em dia todo mundo quer tirar uma foto, todo mundo quer postar uma foto, e você? Qual é a foto da tua empresa? Mas, Gabi, como é que eu vou tirar foto? É a foto da estrutura? Não. É a foto da tua operação. E a foto dessa operação, ela vem mediante a dados. E esses dados são processados, são organizados a partir da contabilidade. A partir de quê? De relatórios. Que relatórios são esses? DRE, demonstrativo de resultado, e balanço patrimonial. Sim. Esses demonstrativos, eles vão levar a foto da empresa mostrando o quê? Mostrando quanto foi que ele faturou, mostrando o que ele tem de contas a receber, mostrando principalmente, que eu adoro, que é a última linha da DRE, que é o lucro ou prejuízo da empresa. E, infelizmente, eu tenho observado que os empresários, em especial os pequenos e médios empresários, eles não dão atenção a essa última linha do DRE, porque para você chegar na última linha, você precisa de todo um processo. Você precisa de automação, você precisa de sistema para controlar teu estoque, para controlar tuas vendas. Você precisa de sistema para controlar o teu contas a receber, porque aquele contas a receber que, porventura, já tem ali um período de perdas, né? Perdas com devedores duvidosos, aquilo ali vai para a despesa, então aquilo ali vai compor a tua despesa para reduzir o teu lucro. Você precisa formatar o teu custo de mercadoria, é todo um processo por trás. E aí, para você chegar nesse resultado, você precisa se dedicar. E o grande detalhe é essa dedicação, eu sempre digo, não deixa essa dedicação para você, empresário. Forma alguém dentro da sua empresa e delega essa rotina para ela, porque isso, você alimentar um processo de DRE, você atender as necessidades da sua contabilidade para que ela possa formatar esse formulário, não é no último dia do mês, ou no 5º dia útil do mês subsequente. É a rotina diária do seu negócio, é o seu sistema, é o seu ponto de venda que tem que estar alimentando o sistema corretamente. Então, assim, a importância da contabilidade dentro de uma empresa é mostrar a realidade dela. Top. É levar informação para esse empresário para que naquele momento que eu falei lá atrás de solitude, ele recorra aos relatórios dele e diga, não, isso aqui eu vou tomar decisão com base nisso. Esse relatório, essa foto que você falou da DRE, do balanço, a gente pode comparar, e não sei se está certo esse exemplo, com um exame. Tipo, a gente vai ao médico ali, faz o exame e sabe lá como é que tá o colesterol, como é que tá o açúcar, aufere ali a pressão para ver como é que tá, se a pressão tá alta, o médico recomenda isso, se o... Exatamente. Fala um pouco sobre isso, Gabi.
toda vez que a gente vai no médico, você vai na primeira consulta, o médico te dá os exames, as requisições, e depois ele volta para diagnosticar. Boa. O diagnóstico... Ele nunca diagnostica só te olhando, né? De jeito nenhum. Ele pega os exames. Exatamente. Para você diagnosticar a situação da sua empresa, você precisa ter fotos. Aí Boa. eu vou trazer para um ambiente mais gerencial. Para você avaliar o seu caixa, o seu fluxo de caixa, você precisa entender de quê? Do seu contas a pagar e o seu contas a receber. Só que, infelizmente, ainda tem empresas que não têm isso na palma da mão. Ou ele está em planilhas e aí ele tem que alimentar, ou ele esqueceu de alimentar, ou o colaborador dele esqueceu de alimentar, e aí chega uma segunda-feira, ele está com os boletos na mesa e ele não sabe o que é que ele vai fazer, porque ele não sabe onde é que está o dinheiro. Mas o dinheiro dele pode estar no contas a receber, pode estar no estoque, ou pode estar no banco. Se tiver no banco, maravilha. Mas se tiver no estoque, se tiver no contas a receber, e ele não tem esse número, aí ele bate aquela sensação eu vou falar um pouco do que eu já vivi nessa situação aí, sabe? E aí o pequeno empresário, eu acho que ele vai se enxergar nisso, Gabi. Você fala, o dinheiro pode estar no estoque, pode estar no banco, pode estar no contas a receber, no crédito que você deu. Na visão do pequeno empresário que não tem esse relatório, não tem esses exames médicos, não tem essas fotografias, quando falta dinheiro no caixa, sabe qual é o sentimento do pequeno empresário? Quebrei. Tem alguém me roubando. Tem alguém me roubando. Eu não sei quem, mas porque se ele não estivesse vendendo, eu tô falando bem real, o pequeno empresário, sabe? Quando ele não tá vendendo, ele entende que o negócio dele tá ruim. Porque, infelizmente, o pequeno empresário, ele mede assim, tá? Tá vendendo, tá bom. Não tá vendendo, tá ruim. Tá vendendo e faltou dinheiro no caixa, tem alguém me roubando. Será que fulano que tá no caixa, fulano isso, fulano aquilo, ele pensa dessa forma, e aí você trouxe de uma forma muito boa, e que eu queria que você falasse novamente ou um pouco sobre isso, o tanto de lugar que tem para esse dinheiro estar. E eu ainda não falei de um mais importante, que você falou uma coisa bem legal. Você está vendendo muito e você não tem o dinheiro. Só que você não tem o resultado. E a sua venda pode estar comendo o teu capital, porque você pode não estar rentabilizando, você pode estar dando prejuízo. Sim. Então, o teu prejuízo, a tua última linha do DRE, está comendo o teu capital. Podemos dizer, nesse caso, que tem alguém roubando ele. E esse alguém é ele mesmo. Exatamente. Não sabendo calcular o preço, não sabendo como vender. É engraçado que, às vezes, o empresário ele compra à vista e vende a prazo. E quem é que banca esse fluxo? Aí ele vai no início, ele vai colocar o capital próprio, porque todo mundo ali começa com uma graninha, e aí o negócio dele estoura. Quando o negócio dele estoura, ele parte para o banco. Sim. Só que aí, quando você... O momento de crescimento de uma empresa é o momento mais perigoso, porque aí você tira o controle, você começa a delegar, e para você delegar, você precisa controlar. E aí você precisa de quê para controlar? O controle que eu digo não é o controle de pessoas, não é aquele pequeno controle. Sim. É o macro controle. Você precisa de sistemas, você precisa de fotos, você precisa de relatórios, você precisa desses relatórios para tomar decisão do sim ou do não. Sim. Né? E aí esse empresário, ele corre para o banco. Só que ele não tem o custo dele. E aí, ele pega mais dinheiro, cria uma dívida, parcela, exato. E algum juro deles, não faz conta. E algum deles não tem noção de que o capital de terceiro que ele está buscando, a operação dele não paga porque o negócio dele não rentabiliza para pagar os juros. Então ele está trabalhando para pagar a conta. Só que toda essa decisão precisa ser formatada em cima de relatórios. Ô Gabi, isso que você está falando é de uma importância tão grande, e eu fico feliz porque isso que a gente está fazendo aqui de verdade, é utilidade pública. Eu conheço pessoas, empresários, e é de dar pena isso, que ele pegou o dinheiro dele, o capital dele, pegou de uma rescisão de uma empresa, vendeu um carro, a vida dele, botou dentro de uma empresa, não soube calcular essa margem, controlar os seus negócios ali, as contas, e aí ele tá com uma coisa que você trouxe que é muito importante, que é a última linha. Eu falo sempre que se você estudar sobre a função da empresa, é gerar lucro. A função dela primária é essa. Tem outros, mas o primeiro é gerar lucro. E a pergunta mais difícil para o pequeno empresário
é qual foi o lucro da tua empresa. Isso é insano, mas é real. Eu não vou nem tão longe. Tem empresários que têm dificuldade de saber o faturamento. Caraca, é mesmo? Tem. Ah, eu sei o faturamento. Ah, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Ainda tem aqueles empresários que falam assim, não, eu só fecho o resultado no final do ano, tá? Você tem 12 meses que pode estar tendo uma torneira aberta no teu negócio. Teu balde pode estar furado. Exatamente, tanto que dizem hoje que o planejamento tem que ser a curto prazo, porque as coisas mudam muito rápido. Então você tem um planejamento, mas esse planejamento pode não fazer mais efeito no próximo semestre. Então você precisa avaliar o teu negócio mês a mês. Eu estava conversando com um amigo quando você falou de faturamento, ele tem um restaurante e ele verifica o faturamento dele, como você falou aí, ele falou, é uma base e tal, pelo que eu vendo no meu cartão. O que eu vendo à vista aí no Pix é pouco, eu boto direto na minha conta assim, mas eu vendo X, ou seja, ele não tem nenhuma planilha para controlar ali o faturamento. Aí não, muito menos, não sabe o lucro. Aí voltando para aquela situação que você trouxe anterior, que para mim é gritante, ele tem um negócio que não rentabiliza como ele acha que está rentabilizando na conta dele, porque papel aceita tudo, né? Ele acha que ele está ganhando ali, mas não está ganhando. Ele não conhece a última linha que você trouxe do lucro líquido, e ele ainda pega dinheiro emprestado no banco, pega dinheiro emprestado com o pai, com o amigo, com o marido e coloca dentro do negócio. Qual é o final da história? Para a gente não alongar muito. O final da história é, você está endividado, você trabalhava igual um condenado, porque isso para mim que é a parte dolorosa. Porque quando você endividou, que você estava viajando, foi para a Europa, meteu o Camaro, você sabe para onde foi o teu dinheiro. E quando você se endividou, se acabando de trabalhar, por falta de gestão. E aí, essa questão do Camaro, né, que você está falando, de viajou para a Europa, é uma questão assim muito perigosa, principalmente para as empresas que têm um alto índice de faturamento. Quanto maior o faturamento da empresa, a tendência é que a margem dela seja menor e que os custos dela sejam maiores. Aí o que é que acontece? O empresário ou a empresária tem aquela ilusão de que o dinheiro está entrando na conta. Ele está com fluxo alto, né? E que o fluxo está rodando. E aí vamos trocar o carro, vamos viajar, vamos para Disney. E aí o empresário, ele se autopromove. Isso é muito perigoso. Não estou dizendo que a gente não tenha que gozar usufruir, da vida. Perfeito. Precisa, mas você precisa entender, até falei sobre isso essa semana no nosso Instagram, estipular o seu prolabore, o seu salário, tá? Fala um pouco sobre isso, o que é prolabore do empresário aí. Exato. Então, porque ele sempre acha que sobrou dinheiro no caixa. Ele precisa estipular o prolabore dele fixo por mês, quanto é que ele vai receber de salário, porque o prolabore é o salário do empresário que atua dentro da empresa. Sim. E ele precisa distribuir o lucro dele. Eu já adianto para vocês, trazendo para a contabilidade, prolabore, ele não é isento de impostos, INSS e imposto de renda, mas o lucro, ele é isento de imposto de renda. É uma oportunidade que os empresários, eles perdem de estar fortalecendo a sua pessoa física, mas por falta de controle, né, de comunicação com a contabilidade, deixa passar essa grande possibilidade, essa grande estratégia tributária. Só que o que acontece? Para a gente distribuir lucros, a gente precisa que a empresa dê resultado, que a empresa dê lucro. E ainda vou levar mais uma informação contábil: para ser distribuído o lucro, essa empresa tem que estar adimplente com a Receita Federal. Então são duas vertentes. Eu tenho o meu prolabore e eu tenho o meu lucro trimestral, anual. E aí eu tenho que viver com isso. Eu não posso aumentar a minha capacidade da pessoa física comprometendo a minha pessoa jurídica. São coisas totalmente distintas que, infelizmente, nós pecamos, né? O pequeno empresário peca, mistura a pessoa física na pessoa jurídica. Olha, infelizmente, ainda é um erro comum, né? Muito comum. A gente precisa separar as duas coisas, até porque no mundo de hoje, que a gente tem várias vontades, que a informação está aí, que o iPhone muda todo dia, que acontece carros novos todos os dias. Os nossos desejos e as nossas necessidades são infinitas, mas os nossos recursos são finitos. Então a gente precisa primeiro não buscar o que é que eu quero,
mas sim o que é que eu posso. Outro dia eu vi o Thiago Nigro falando que, às vezes, o nosso sonho leva ao nosso caos. Ah, eu tenho um sonho de morar num condomínio top aqui de Feira de Santana. Me dá um nome aí que... Palácio de Buckingham, né? Pronto, eu tenho o sonho de morar no palácio. E aí eu vou pegar o capital da minha empresa e vou comprar lá o palácio que custa... Bangalai. Exatamente. Então, a gente não pode deixar que os nossos desejos sobreponham a necessidade da nossa empresa. Perfeito. Até porque a empresa, a pessoa jurídica, além de gerar lucro, ela tem uma responsabilidade social. Sim. Porque dentro da empresa você tem várias famílias. Sim. Que você precisa arcar com essas famílias, seus funcionários e seus fornecedores. Perfeito. As pessoas vivem do seu CNPJ, então a gente tem que pensar num todo, né? E aí eu já aproveito, viu, Cleiton? Vou deixar um recadinho para as meninas, para você que é empreendedora. Você não pode fugir do seu financeiro. Por que eu digo fugir? Porque eu tenho escutado, eu já recebi ligação de empreendedora que fala assim, Gabi, quanto é que você cobra para fazer a gestão do meu financeiro? Eu quero me livrar disso. Não se livra disso, porque o financeiro, ele é o coração da empresa. Você não precisa fazer, mas você precisa controlar, avaliar, analisar. Você precisa tirar um tempo do seu mês ali, 2 dias, 3 dias, para sentar com a sua equipe, ou com a sua pessoa, ou com o seu estagiário, para entender como é que está a foto da sua empresa. Então, não fuja do financeiro, não fica replicando o que não gosta, faz com que sua mente entenda que isso é necessário. Absorva isso que é necessário, perfeito. E que você vai poder realizar os teus sonhos, de comprar a tua casa, de viajar para a Europa, mas se você fizer isso na hora certa, vai ser a realização de um sonho. Exatamente. Se você fizer isso na hora errada, você vai transformar num pesadelo. Um pesadelo. Simples assim. Gabi, falando de uma pequena empresa, de um mercadinho, de um salão, de uma loja online, de um comércio que ele até julga um pouco que, meu negócio é pequeno, porque tem gente que pensa assim, meu negócio é pequeno, quando crescer eu vou organizar. E a gente sabe que isso está errado, você não vai... Quando ficar maior, vai ficar mais complicado ainda, vai ficar mais pesado ainda. Então você já pode começar, até porque um comércio pequeno é muito mais fácil de se organizar. Qual a dica que você dá, assim, de forma prática? Porque eu gosto muito de contribuir com as pessoas que estão aqui, é por isso que a galera gosta de assistir o podcast Visão Empreendedora, porque é conteúdo prático, ele já aplica no outro dia. De forma prática, o que é que você indica para essas pessoas, esses empreendedores, empreendedoras que estão nos ouvindo agora, que está com a sua empresa, que ele fica ali na operação, o cara que está consertando o celular, ele conserta o celular, o outro que está lá, que é eletricista ou que é pintor, o outro que está lá comercializando, vendendo, ele é um excelente vendedor, mas ele não controla o faturamento dele, ele não faz a DRE dele para elencar ali as despesas, o quanto que entrou, o quanto que saiu, de forma didática. Dá um passo a passo aí para a galera dar uma organizada. Pronto. Desafio, mas bora lá. Eu não tenho filho, tá? Mas a gente sabe que o filho da gente, a gente educa e coloca regras de pequeno. Perfeito. Então é a mesma lógica que eu trago para você que é empresário. Boa. Se a tua empresa está pequena, você tem o controle dela nas mãos e você vai conseguir criar regras para que a tua empresa ande, você vai conseguir implantar cultura nos teus colaboradores, trazendo para o linguajar, implantar regras, colocar onde que a empresa quer chegar, o que pode, o que não pode. Como que a gente vai alcançar esse cliente? Enquanto você está pequeno, você consegue formatar melhor. Mas quando essa criança passa aí para os 15, para os 16, para os 20, 25, você vai querer colocar regras nela, ela não vai aceitar, porque ela já está formada. Perfeito. Então, uma empresa a gente precisa entender como ser humano mesmo. E o crescimento dessa empresa são vários clientes, o crescimento dessa empresa são vários colaboradores, são vários produtos, são várias filiais. Então, quando você quer implantar, você perdeu o controle. Então, se você implanta enquanto pequena, você vai ter o controle dela, porque você já tem uma formatação. Você só vai replicar. Você vai fazer um molde e você vai fazer as réplicas. Logicamente que no processo de crescimento empresarial, você vai tirar algumas coisas, vai implantar outras, você vai fazer ajustes. Mas você precisa ter uma planta, você precisa
ter um início, você precisa ter um modelo de negócio, e esse modelo tem que ser no início. Qual o modelo que eu vou fazer? Qual o cliente que eu quero atingir? Qual é o produto que eu vou vender? Como é que eu quero atingir esse cliente de uma forma diferenciada? Todas essas perguntas você vai levar para a sua equipe. Se você tem uma pessoa, é sua equipe. É sua equipe. E você tem que falar com ele. Infelizmente, nós temos um problema de culpar o outro. O meu cliente não foi bem atendido por conta do meu colaborador. Você já falou com ele como é que você quer que ele Já atenda orientou, o teu cliente? já treinou ele. Isso faz parte de implantação de cultura Verdade. e de planejamento. E aí, quando a gente fala de cultura nas empresas, acha que é coisa de empresas que estão lá, que tá lá na Bolsa de Valores. Não é. Porque cultura é como você vai fazer. São regras que você precisa implantar dentro da empresa. Como que o seu colaborador precisa se portar perante os colegas, perante o cliente. Então, isso a gente precisa implantar de novinho. Perfeito, excelente. Para o empresário que está agora dentro da empresa dele, ele tem um supermercado, está aí com 4, 5 pessoas, e ele usa a contabilidade para a contabilidade emitir o contra-cheque dessas pessoas, e chega lá para o dia 5 ou dia 10, ele informa quanto foi as vendas. Várias empresas que eu trabalho, como eu trabalho com palestras e mentorias, eu tenho sempre momentos de conversa com esses empresários, pequenos empresários. E eles acabam revelando isso para mim. E eu percebo que eles usam a contabilidade dessa forma. Quando contrata alguém para mandar a carteira de trabalho para registrar, quando demite para mandar fazer a rescisão, os cálculos trabalhistas, e quanto foi que vendeu para tirar, emitir lá a guia de imposto para poder fazer o pagamento. Esse empresário, a gente pode dizer que ele está correndo um sério risco, porque ele acaba não usando o serviço. Perfeito. Ele paga por uma coisa que ele acaba não utilizando de fato esse serviço. E que esse serviço vai trazer luz para ele, para gerir o negócio dele. Porque eu fico imaginando, se ele não sabe a DRE, se ele não sabe as despesas dele, se ele não sabe os custos dele, como é que ele administra? Na verdade, a administração, ela é um conjunto de decisões, né? Sim. Porque quem administra não faz. Quem administra toma decisões e quem administra cria processos. Boa. Então, se você precisa tomar decisões, você precisa estar calçado de informações. Ou você precisa estar com pessoas que possam estar te orientando. Um contador é um conselheiro dentro da empresa, assim como um advogado é. Sim. Né? O empresário, ele requisita muito o advogado dele, só que requisita pouco o contador dele. Então, hoje, o papel da contabilidade, infelizmente, a contabilidade ela foi taxada como o gerador de guias, ou como Sim. o correspondente do governo para os empresários. Mas, na verdade... dispensa toda a assessoria, né? Exatamente. Então, a gente tem vários fatores que a gente pode estar abarcando dentro do processo de contabilidade. Inclusive, lá no escritório, eu faço questão de ter parceiros para indicar. Boa. Porque, às vezes, o empresário ele tem a dor, mas ele não sabe como resolver a dor. Ele não sabe qual é o profissional que ele vai buscar. Sim. Agora, eu tive um caso lá no escritório de uma pessoa que me procurou, e aí ela falou que queria mudar de escritório. E aí eu fui, visitei, a gente fez um diagnóstico na empresa dela, e eu falei, olha, se você mudar de escritório, você for para lá e você não fizer um trabalho dentro da sua empresa de análise cadastral, para que quando você emita suas notas fiscais, o seu produto esteja tributariamente correto, tributado, não tributado, monofásico, substituído, isento. Se você não tiver esse trabalho antes na tua retaguarda, no teu sistema, não adianta tu mudar de contabilidade. Você vai ficar pagando as mesmas coisas. Gabi, aí o que é que a gente faz? Pronto, a gente vai entrar com uma consultoria, com um parceiro, e ela vai ficar aqui dentro da tua empresa por 3 meses modulando. Boa. A gente contratou uma pessoa, colocou lá, e essa parceira está fazendo o treinamento deste colaborador dele, no sentido, esse treinamento fiscal, para que quando ela tem a operação de vendas dela, já esteja tudo redondo. Porque a contabilidade, muito ao contrário do que as pessoas pensam, ela não nasce na contabilidade, no escritório.
ela nasce do ponto de venda. Sim. Ela nasce lá onde a operação acontece, onde né? a operação acontece. A contabilidade nasce no PDV, no ponto de venda, que a contabilidade a gente registra eventos. E a gente registra o evento de quando aconteceu, fato gerador. Aconteceu quando? Fato gerador. Então a gente precisa cuidar na nascente. A gente precisa cuidar da nascente, que é dentro da empresa. Então, o empresário ele precisa entender que o contador dele precisa andar alinhado com ele. Ele tem que falar. Eu tenho uma rotina lá que eu falo assim, deixa eu ver com quantos clientes eu falei hoje. Então, eu faço questão de falar. Eu faço questão quando o cliente tem uma dúvida, que abre um Meet, que vai até o escritório, que liga, que pergunta. Eu fico feliz em explicar para o cliente, para que ele consiga entender, porque a partir do momento que ele entende, ele facilita o nosso trabalho aqui na Sim. ponta, né? A gente sabe que a legislação tributária é muito difícil, é uma legislação tributária pesada, que às vezes, infelizmente, o empresário ele fica indignado, mas é o que a gente tem. E Sim. já que a gente tem indignação e a gente não está satisfeito, a gente tem que buscar meios para a gente estar reduzindo, para a gente estar buscando uma gestão tributária melhor para impactar menos na empresa. Eu falei sobre isso num vídeo recente, né? Um amigo que ele estava para abrir uma empresa de saneantes e ele tem 2 anos para fazer o registro na Anvisa e sem conseguir, com uma burocracia. E eu falava sobre isso, pô, a gente já tem uma burocracia muito grande, a gente tem uma carga tributária elevada, a gente tem uma concorrência acirrada, a gente tem uma série de dificuldades e o empresário, ele ainda colocar mais uma, ele ainda se omitir para criar mais uma dificuldade. Eu queria te perguntar, eu não sei se você vai saber responder, porque não vai depender muito da tua experiência, do contato com esse tipo de empresário, que é o seguinte, na tua opinião, quais são os motivos desse pequeno e médio empresário aí, ele não usar a contabilidade de fato, ele não usar a contabilidade, ele utilizar a contabilidade. Ele usar a contabilidade meio como essa emissão de guia, como você acabou de colocar aí, e não todos esses recursos que ela poderia oferecer. Na tua visão, na tua opinião, é devido ao quê? Cleison, nada mais é do que cultura. Cultura. É cultura, é o que implanta na cabeça do empresário. Como eu falei, o contador ele é visto como um mal necessário dentro da empresa, infelizmente. Sim. Isso tem mudado muito. Eu participei de um evento agora em São Paulo que tinha coisa de 2.500 contadores e o nome do evento é Contabilidade Consultiva. Sim. O evento foram 3 dias, falou sobre tudo, menos sobre contabilidade. Falou sobre como a gente levar o processo de consultoria para as empresas. E esse processo de consultoria é você estar abarcado em um ecossistema que você leve solução para esse teu cliente. Gestão tributária, como reduzir seus custos, um planejamento financeiro, uma reavaliação no teu cadastro, um processo de reorganização da tua equipe, um processo de governança, planejamento, colocar na cabeça do cliente que a pessoa física é separada da pessoa jurídica. Então, o detalhe da valorização do profissional ou a valorização dessa profissão e dessa necessidade é cultura. Eu trago isso para o boom que está acontecendo hoje nas academias. Na prática de atividade física, virou moda. Hoje você tem gente pagando para correr na chuva. Eu, por exemplo, paguei hoje para correr na chuva. Isso é o quê, gente? É cultura. Hoje, culturalmente, viver bem, praticar atividade física, se alimentar, é necessário. Que não acontecia isso, por exemplo, há 30 anos atrás. Eu não vou muito longe. Há 30 anos atrás, não existia esse boom de academia. Então, quando a sociedade começa a valorizar esse tipo de ação, esse tipo de profissão, Sim. Aí os outros, efeito manada, todo mundo vai atrás. Logicamente, eu tenho clientes que procuram, que sentam, que eu vou lá só para ouvi-lo. Porque ele fala assim, Gabi, quando tu chega aqui, parece que as coisas, minha mente abre. Inspira, né? Inspira. E aí, ele não tem o contador como o contador, ele tem o contador como um parceiro. Boa. A gente é parceiro do empresário. Até porque nós somos empresários também. Sim. Eu sou empreendedora contábil, então Sim. a gente tem uma empresa e que a gente tem as mesmas dores de um empresário comercial, industrial, de serviços, enfim. E que eu vejo que, às vezes, o contador, ele no sentimento aí de parceiro, o seu cliente, você quer que ele tenha sucesso.
Exatamente. Você quer usar de tudo aquilo que você conhece de formação, de faculdade, de pós-graduação, todo o teu conhecimento, você quer colocar aquilo à disposição dele para ajudá-lo, para que de fato ele tenha sucesso ali. Exatamente. E às vezes a gente meio que fica ali meio que travado, meio que de braços cruzados, porque o outro não traz, o outro não se permite a essa... Exato. E as dicas, os insights que a gente, enquanto empresário, pode dar para o nosso colega empresário, colega e cliente, são diversas. Perfeito. Olha, sai do teu ambiente, vai até São Paulo, providencia aí num evento, abre um pouco a cabeça, sai da operação, delega essa rotina, implanta um sistema, providencia um consultor, implanta aqui um sistema de RH, porque hoje a gente sabe que a mão de obra está escassa. É um outro ponto assim que a gente tem que falar muito. Só que nós, empresários, a gente não pode achar que a gente tem técnica e conhecimento para tudo, para o financeiro, para a contabilidade, para o comercial, para fazer network, para gerenciar pessoas, para cuidar do DP, para cuidar das gestões judiciais. Não, a gente precisa ter braço. O empresário... Sim. Eu tenho até um ditado de oi povo, bom dia povo. Nós empresários temos que ser como um polvo, vários braços. Sim. O braço da equipe, o braço do contador, o braço do jurídico, o braço do marketing, o braço do banco. Você tem que ter estrutura para você se apoiar. Você não pode achar que sozinho você vai à frente, de jeito nenhum. E Gabi falando aí dessas opções, né, de vai para um seminário, vai em São Paulo, vai nisso, vai naquilo, uma recomendação muito boa é assiste toda segunda-feira o episódio Visão Empreendedora, o podcast, vai malhar, vai viajar, tá indo para Salvador, tá fazendo uma viagem, coloca no carro, vai ouvindo, porque eu, pelo menos, eu aprendo muito com o outro. E eu sentia muito essa necessidade, sabe? De ouvir empresários, de ouvir empreendedores. E aí eu comecei a ouvir empresários, empreendedores em podcast, só que só tinha pessoal de São Paulo, não tinha o pessoal daqui. Então o Visão Empreendedora, ele nasceu porque, tipo assim, eu ouço um cara que eu curto muito na internet, é Flávio Augusto. Aí Flávio Augusto fala lá que vendeu a empresa por não sei quantos bilhões. F5 e pá, equity, valuation. Sabe, é distante da realidade local. O cara que está no mercadinho ali, o cara que está com a loja online dele, a loja ali de suplemento dele, aquela menina que está com a loja de lingerie, fitness, de roupas de academia, ela não consegue conectar, ela não consegue linkar. Então, esse podcast aqui, ele tem muito esse apelo de estar trazendo um conteúdo onde você vai aqui ouvir hoje Gabriela Trindade, aí ontem você ouviu Edson Piaggio, aí você ouviu o Brito da farmácia, aí você ouviu Vitor, aí você ouviu o Wilson da Motopel, aí você vai ouvir a outra ali que tem uma fábrica de confecção, aí o outro que tem uma lanchonete, que tem uma hamburgueria. Aí você vai vendo casos e cases mais próximos, de fato, da sua realidade e como você pode fazer isso. Uma outra pergunta que eu queria fazer, ela é um pouco diferente da anterior, mas talvez a resposta seja um pouco parecida, mas eu queria ver contigo se também isso é cultural ou se tem uma outra variação aí. É que quando você falou, você disse que o empresário, ele às vezes não precisa fazer a DRE, que ele pode... ele precisa treinar pessoas, ele precisa capacitar pessoas, colocar alguém para fazer isso. Só que ali revela o lucro. Tem empresário que não quer que ninguém saiba nem quanto ele faturou. Ele sabe, o faturamento é escondido, ninguém sabe quanto. Tipo, é uma pergunta indiscreta eu estar com o empresário e perguntar quanto ele faturou. E aí você me fala de não só faturar, mas do cara saber custo fixo, custo variável, lucro líquido. Como é isso? Cleison, as pessoas precisam entender que a equipe precisa estar envolvida na empresa. Tem se falado muito sobre propósito, essa moda aí, né? E propósito nada mais é do que objetivo. E você precisa levar para a tua equipe qual é o objetivo da empresa que elas estão fazendo parte, não é da sua empresa. A empresa é um CNPJ, é uma pessoa diferente, e você é somente um representante legal, mas a empresa é o ecossistema, são as pessoas que estão lá.
Então, quando eu digo delegar para fazer, porque eu ouço muita dificuldade do empresário, eu sou muito atarefado, eu não consigo. E esse relatório, esse DRE, esse balanço, a contabilidade vai montar para você, de acordo com as informações que você vai gerar do teu sistema, dentro da tua empresa, e você também pode ter DREs gerenciais dentro do teu sistema, que pode te dar essa informação de forma rápida. Você fechou o mês dia 30, dia 2, dia 3, você já tem a sua prévia de rentabilidade. Aí uma decisão e uma cultura do empresário. Não, eu vou fazer com que a minha equipe faça minha conciliação bancária, lance meus juros, lance taxa de cartão de crédito, todas as minhas despesas que eu pago vai ser lançado lá no meu contas a pagar, todos os boletos que eu pago com juros vai ser baixado, juros vai ser lançado, e isso aí é limitado diariamente a partir de uma conciliação bancária, que é feito por um colaborador dele e que não necessariamente esse colaborador vai ter acesso a essa DRE. O colaborador dele vai alimentar essas informações e essa informação o sistema dele vai juntar. Vai pegar todas, entradas, saídas, despesas, tudo e vai gerar essa DRE. São duas decisões distintas. Eu vou controlar, eu vou olhar minha DRE, eu vou apresentar para mim mesma a minha DRE, ou eu vou delegar para o meu colaborador, para o meu gerente, porque o meu gerente ele tem que me mostrar resultado. Sim. E esse resultado é lucro. E esse gerente, esse líder, esse gestor, ele precisa estar motivado para gerar lucro. E esse lucro, logicamente, ele vai ter que ver. Muitas vezes ele vai ganhar uma comissão pelo faturamento, ele vai ganhar uma comissão pelo lucro. E isso já é uma visão de crescimento desse empresário, porque a partir do momento que ele começa a crescer, eu tenho 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, ele vai ter que transformar a equipe dele, pelo menos uma pessoa, com a visão de dono. Esse é o grande desafio das empresas, fazer com que os funcionários tenham a visão de dono. Porque, como você falou, o empresário ele não pode ser empresidiário, né? Assim que você fala. Por quê? Porque a partir do momento que ele não traz essa visão de dono para o colaborador, ele tem que dormir e acordar dentro da empresa. Perfeito, fazendo tudo. Fazendo tudo. Então, se esse colaborador ele não tem uma visão de crescimento, ele não tem uma motivação, ele não tem uma sensibilidade de participação no processo, a empresa faturou 1 milhão esse ano, eu tive participação nisso. Ele precisa ser ovacionado, ele precisa se sentir pertencente àquele ambiente. Não é eu pegar relatório e esconder. Se eu fizer isso, eu vou ficar, logicamente, sendo empresidiário, porque eu não vou implantar a cultura de que nós conseguimos. Perfeito. Eu que consegui. Então, você vai ter que ser você e você sozinho. E como se não bastasse você ficar empresidiário, preso na sua própria operação, sacrificar teu casamento, sacrificar tua qualidade de vida, sacrificar tua saúde, sacrificar teu sono, você ainda não vai fazer bem feito. Porque você não vai dar conta. Não vai dar conta de tudo. No início vai ser motivador, vai ser gostoso, você tá ali trabalhando de 6 da manhã a 10 da noite, mas a nossa mente, o nosso corpo não aguenta. E o nível de complexidade das empresas, elas não tendem a diminuir, elas tendem a aumentar. Porque a gente tem uma evolução, a gente tem um mercado externo aí, que a gente vê essa briga da Shein, né, da Shopee, que aí a gente começa a concorrer com outros países. E não é o grande, seu concorrente não está mais do seu lado não mais. Tá, é uma coisa assim que está realmente fora do controle. Aí você precisa estar pensando em estratégia, pensando em reduzir custo, pensando em levar diferenciação para o seu produto. E aí não dá para você pensar e pagar a conta, não dá para você pensar e cobrar o cliente, não dá para você pensar e atender o cliente. Não existe. Vai fazer um monte de coisa mal feita. Quem faz tudo não faz nada. Horrível. E ainda tem aquele outro detalhe, Cleison, que a gente não vai ter todas as habilidades. A gente tem que entender que a gente tem poucas habilidades. Boa. E aí, o que é que acontece? Quando a gente forma uma empresa, a gente tem que pegar pessoas de várias habilidades diferentes. Quanto mais diferente, melhor. Porque aí você vai criar um conjunto de várias habilidades que aí você vai ter o sucesso dentro da sua empresa. Você me deu um gancho aí para a gente começar um outro assunto dentro desse que para mim é muito legal, que é para a gente fechar essa primeira parte. O empresário, quando ele é empresidiário, que ele está refém dentro da operação dele e que ele faz tudo, ele tem que carimbar, ele tem que assinar, ele tem que fazer tudo ali, ou seja, é um peso em cima dele, mas ele até aguenta, mas essa empresa ela está proibida a crescer, porque se ela crescer, esmaga ele,
Porque vai chegar numa condição que humanamente ele não consegue. Enquanto o negócio está pequeno, ele vai ali se virando nos 30. Entre mortos e feridos, ele vai lá conduzindo. Mas chega um momento que ele não vai conseguir, porque ele é limitado. Aí a gente chega à conclusão que, para crescer, você vai precisar ter um time, você vai precisar de pessoas. Fala um pouco sobre isso que você falou aí agora, que foi muito legal. Essa importância de ter diversos talentos dentro do negócio. Eu sempre digo lá no escritório que uma empresa ela é formada, primeiro, de produtos, né? Você Boa. precisa ter um produto, que seja ele material ou serviço. Sim. Você precisa, segundo, de pessoas. Terceiro, você precisa de processos. E aí, quando você começa a alavancagem, você precisa de tecnologia. E aí você tem o produto, você tem o processo, você tem pessoas. Mas se você tem pessoas e você não tem processos, você não consegue alavancar. E aí o que acontece? Quando a gente fala da importância da gestão de pessoas dentro da empresa, aí você começa a falar de governança, você começa a falar de implantação de cultura. Porque se você tem um time de 2 pessoas, ele está te vendo todo dia. Como é que você faz, né? Ele vai replicar as suas ações. Mas se você já começa a ter 10, essas 10 pessoas não vão conseguir te ver trabalhando todos os dias para replicar o que você faz. Sim. Elas não vão te ouvir falar, elas não vão te ouvir produzir, talvez nem você mais esteja na produção. Sim. Então você já tem que estar implantando uma cultura dentro dessa empresa, um regulamento dentro dessa empresa, um processo de onboard quando esse colaborador chegar para dizer o que pode, o que não pode, como deve ser feito, como deve ser reportado. É tão importante esse processo de cultura que hoje tem se falado muito em ambiente saudável. Sim. Mas o que é, gente, um ambiente saudável? Porque tem dia que você não chega bem na empresa. Tem dia que você só quer chegar. Bem-vindos, somos seres humanos. Você chega ali e você senta no seu canto. É. Aí você já chega assim pesado. Mas a cultura da empresa é você chegar e dar bom dia pro seu colega. Sim. Então você está falando da importância de pessoas. Porque uma energia, eu acredito muito em energia, uma energia impacta na outra de forma positiva ou de forma negativa. E aí eu trago a importância da gestão de pessoas para dentro das empresas. Até porque a gente passa muito mais tempo dentro da empresa do que fora. A gente chega em casa às 6 horas, 7 horas da noite, às vezes a gente sai, vai para um evento, vai para uma academia, mas dentro da empresa, de fato, quem é CLT principalmente, trabalha 8, 9 horas. Então a gente precisa estar alinhado com a importância de ter pessoas bem gerenciadas, bem treinadas dentro da operação e elas tendo ciência do que tem que ser feito. Antes da gente começar aqui, a gente está falando sobre falar o óbvio. A gente enquanto líder, a gente precisa falar o óbvio para a nossa equipe, a gente precisa falar o que é que a gente espera deles e também ouvir deles o que é que a gente espera, o que é que eles esperam da gente. Show. Infelizmente, a gente, enquanto líder, tem dificuldade de ouvir o nosso time. Sim. E o time não vai ter coragem de falar o que é que eles esperam da gente. Aí você vai entrar uma pessoa no meio, entre você e a sua equipe, que é o gestor de RH. Lá no escritório a gente tem uma psicóloga organizacional, Carla Amaral, e que depois que ela chegou, a empresa mudou. Porque você tem um ponto de encontro entre as duas culturas, porque a gente precisa entender que a gente tem uma equipe, CLT, e a gente tem cá uma pessoa jurídica que às vezes quer acelerar. Sim. E aí tem que ter alguém para conter e falar assim, você não consegue acelerar esse ponto se você não mudar essa estratégia. Então, o processo de gestão de pessoa, o processo de pessoas, o processo de contratação é muito importante. Tem um ditado que fala, né? Demore para contratar, mas seja rápido para demitir. Demita rápido, né? Exatamente. Aí, pegando um gancho nisso aí, você falou, né, sobre a importância, né, de reter esses talentos e de que principalmente que está escasso uma mão de obra qualificada. Aí você falou do onboard, de você preparar, de você treinar. E aí você, às vezes você gastou, investiu ali, treinou e ele sai. O que fazer para reter? O que fazer? O que o empresário, o empreendedor pode fazer para reter, para criar um time forte, engajado, comprometido com a cultura da empresa? Primeiro, a tua equipe precisa acreditar na empresa. A tua equipe precisa estar envolvida nos projetos da empresa. A tua equipe precisa estar envolvida com a marca, né? Envolvida, que eu digo sentimentalmente, ela precisa ter valor naquilo ali, né? A gente não pode somente entender que a gente vai impactar a equipe apenas no salário do final do mês. Eu sempre digo, o salário ele é finito,
mas as possibilidades de crescimento e aprendizado que um colaborador tem dentro da empresa é infinita. E ele vai levar isso para a vida dele. Ele pode implantar isso dentro da empresa, mas também ele pode sair e implantar isso fora, para ele, para outra empresa, ele empresariando. A gente tem que entender de uma forma macro. E você precisa levar essa cultura de aprendizagem, de crescimento para o teu colaborador. Mas a gente não pode jamais ficar resumido ali no salário. Sim. Mostrar para ele que ele pode ter um crescimento além do salário. Também salário que é importante. Mas a gente também precisa estar investindo em conhecimento, investindo em ações, né? A gente tem hoje lá um programa de desenvolvimento individual, a gente está implantando isso agora, isso vem a partir do DHO, né, que é a área de desenvolvimento humano. Isso é desenvolvido pelos profissionais de RH e os psicólogos, lá a gente tem a psicóloga Carla. Então, ela vai desenvolver esse colaborador trilhando de acordo com as habilidades dele. A gente descobre qual a habilidade dele e a gente vai fazer com que ele cresça, vai desenvolver essa habilidade dele. Então, vai muito além de salário, gente, e importante demais. O colaborador, ele precisa entrar na empresa com a visão. Qual é a minha visão? É de crescimento, então eu vou batalhar para crescer. Eu vou pegar todas as oportunidades ali e vou estar agarrando. Porque é aquela velha história, né? A empresa, ela contrata. Eu sempre digo que a empresa, 80% das empresas, 100% elas contratam, mas 80% da responsabilidade de promoção, eu digo que é do colaborador. Eu estou dizendo isso porque eu já fui CLT e a gente tem que realmente se aparecer, no sentido não de se aparecer de forma ruim, mas é promover o seu trabalho, você precisa entregar. Trabalho, exatamente. A gente tem que entender que a gente está vendendo a nossa hora. Perfeito. A gente não está trabalhando, você está vendendo a sua hora. Então, como é que eu vou vender? Você não está trabalhando para o outro, você está trabalhando para você. Se você quer se remunerar melhor, você precisa apresentar isso, que às vezes às vezes o funcionário, o colaborador, ele faz, mas ele não mostra. Ele quer, não se posiciona e quer que o outro adivinhe, quer que o outro enxergue. É como eu falei agora há pouco, a gente, enquanto líder, tem que falar para o colaborador, a gente tem que falar para a nossa equipe. E o colaborador também precisa falar para a gente, dar esse feedback. Só que aí a gente traz uma outra estrutura que as empresas precisam ter, que é o processo de análise de produtividade, de metas, né? É muito importante todas as empresas avaliarem a produtividade desse colaborador. Implantação de KPIs, que são pontos que você vai avaliar a tua equipe, implantação de tecnologia, uso de tecnologia, produtividade, enfim, tem vários pontos, vendas, implantação de novos processos que a gente pode estar avaliando e dando, logicamente, um boom, né, um up dentro desse colaborador. Então, a responsabilidade não tem que ser só do colaborador, a responsabilidade também precisa ser da empresa. Perfeito. É uma via de duas mãos. Show. Quando o papo é bom, a hora passa muito rápido, né? Eu quero convidar você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, curta para que o YouTube, Spotify entenda a relevância desse vídeo e compartilhe com outras pessoas também esse conteúdo que é de grande valor e grande importância para todos os empresários aí de um modo geral, tá? Nós estamos chegando ao final dessa edição do Visão Empreendedora e eu quero trazer, Gabi, agora um quadro rápido onde é uma consultoria. Você chega para tem agora um cliente e são respostas agora mais rápidas, mais objetivas do que é o que você diz para ele. Alguns casos, né? O primeiro é um jovem que ele quer empreender. Ele ainda não montou o negócio dele, ele quer montar a empresa dele, ele está com capital, ele já sabe qual é o segmento que ele quer empreender, e ele chegou no teu escritório e está te perguntando uma ajuda, uma orientação. O que você diz? Quais são as orientações assim? É lógico que tem muita coisa para você falar, mas quais são as básicas que não podem faltar? Qual é o feijão com arroz para esse jovem que está querendo empreender? Faça um planejamento antes. Coloque a projeção em uma planilha. Projeção de quê, Gabi? Projeção de custos, projeção de vendas, para a gente entender qual vai ser a rentabilidade desse negócio. Porque não tem frustração pior do que você pegar uma grana que está ali limpinha no banco, rentabilizando, por mais que seja pouco, 1%, e você colocar no negócio e você não ter previsibilidade de retorno. Então, a gente precisa fazer uma projeção desse negócio. Show. Outro cliente agora chegou. Gabi, me indicaram você, eu estava em outra contabilidade, numa outra cidade,
eu trabalho demais, eu trabalho 12, 14 horas por dia, minha empresa está faturando aí uns 200 mil reais por mês e eu não tenho lucro. Eu trabalho e não ganho dinheiro e estou, na verdade, vendendo almoço para pagar a janta e não tenho férias, não consigo comprar uma casa, comprar carro, eu vivo pro meu negócio e vivo pro trabalho e tá uma confusão na minha mente. E aí eu conversei com um amigo, o cara lá do podcast Visão Empreendedora, e ele mandou te procurar. Como é que você pode me ajudar? Me dá teus relatórios. Eu não tenho relatório, eu só sei quanto é que eu vendo. Quais relatórios eu preciso? Vamos implantar um sistema e a gente vai analisar o teu negócio durante 3 meses para a gente ter informações suficientes para a gente tomar um norte. Você tem esse sistema para me indicar? Temos. Tá. Esse sistema é para controle de estoque, venda, contas a pagar, contas a receber, controla tudo. Ele vai controlar tudo, ele vai ter automação. Se você trabalhar com recorrência, você não vai precisar faturar, o sistema vai te mandar automático o faturamento da tua empresa, o sistema vai baixar automaticamente. Esse sistema já está vinculado a um banco, que esse banco já baixa teu contas a receber, já gera o que é que você tem de atraso. Dentro desse sistema você já consegue também lançar todas as suas despesas, gerar DRE. Então, a gente não consegue ajudar sem informação. Boa, boa. Gabi, eu tô com uma empresa que eu faturo 1 milhão por mês, só que eu tô devendo muito. Eu tô com muitas dívidas, eu não tô conseguindo pagar nem os impostos, mas eu tô querendo pegar dinheiro emprestado. E aí me falaram de uma linha de crédito do Banco do Nordeste, eu tô querendo pegar esse dinheiro, mas aí disse que eu tinha que me organizar e que eu precisava de uma boa contabilidade e mais uma vez parece que você é quem resolve os problemas da... Como é que você pode me ajudar, Gabi, a resolver essa situação? Você vai pegar esse dinheiro e vai colocar na empresa. Só que para você colocar na empresa, você precisa ter um plano. Porque se tua empresa está negativa, se você não tem dinheiro, está tendo um gotejamento. Onde que tá sendo esse gotejamento? Mais uma vez eu vou falar o que eu falei lá na frente. O dinheiro está indo... Se tem dívida, tem alguma coisa errada, né? Está indo no prejuízo, sua empresa está negativando, seu dinheiro está na inadimplência, você está com estoque alto, ou a responsabilidade é sua que você está tirando dinheiro demais da empresa? São várias perguntas, não existe uma fórmula, gente, são várias possibilidades. Excelente. É importante essa fala de Gabi, porque às vezes as pessoas elas estão achando que é uma receita de bolo. É uma receita de bolo, né? Não é uma receita Faz de isso. bolo. E aí a importância de quem está pequeno, quem está começando, se organiza o quanto antes. Você hoje não tem controle nenhum, começa com uma caderneta. Já tem caderneta? Vai para o Excel. Está no Excel, dá um pulinho, vai para um sistema, né, Gabi? Exatamente. E hoje os sistemas eles vêm embarcados de processo de automação e robotização. Quando a gente fala de robotização, as pessoas acham que é um robô. Não é. São ferramentas dentro vem para ajudar, do né? sistema que vem para ajudar, que vem para auxiliar a tua mão de obra. A gente tem um grande exemplo aqui, que eu sou fã dele, né, de Brito. Sim. Que ele assim, a gente vê, tem várias farmácias em Feira de Santana. Mas a gente não tem vários cases de sucesso em E ele farmácia. brigando com concorrentes. Exato, e ele brigando com grandes concorrentes. Mas dentro da empresa dele, ele tem grandes consultores lá dentro. E ele é aquele empresário, eu vejo que ele tem humildade de ouvir os consultores dele, né? De seguir regras, que hoje é a grande dificuldade do empresário, né? Porque a gente tem o poder do não e do sim, a gente não quer ouvir regras, a gente não quer ouvir o não, né? A gente quer ouvir só o sim ao nosso favor. Perfeito, excelente. Muito bom, muito bom. Acabei de apertar a mente de Gabi aqui com um bocado de problemas. Tomara que sejam problemas irreais, que não aconteça isso na real. Gabi, quem é que você gostaria de ver sentado aqui e você malhando lá na academia ou correndo e ouvindo um podcast conversando comigo? Quem é o empreendedor, a empreendedora que você gostaria de ver no Visão Empreendedora? Eu quero ver Carla Amaral, que Carla é uma Amaral. parceira minha, tá? Sim. Ela é psicóloga, ela atua na área de psicologia organizacional. É um tema super importante, como eu falei, as empresas são formadas por pessoas, é o segundo ponto, e ela também atua nessa área, então eu acho que é uma pessoa que vai engrandecer aí os ouvintes, o tema, acho que vai ajudar bastante.
Carla Amaral, tá o convite feito, tá? Já já nós te chamamos aí para você estar aqui no Visão Empreendedora com a gente e trazendo a sua contribuição. Com a indicação dessa de peso aí, não é à toa não. Gabi, finalizando o nosso episódio, eu quero agradecer mais uma vez por você disponibilizar tempo e tanto conteúdo para poder compartilhar. Cada conversa que eu tenho contigo já abre novas janelas de te chamar novamente para a gente falar de outras coisas, tá? Isso é muito bom. Então a gente vai marcar depois para a gente trazer um pouco sobre essas questões dos indicadores, dos KPIs. A gente vai fazer outra, até eu vou te chamar depois para a gente fazer um dashboard, criar quais são as informações ali que o empresário ele tem que ver diariamente ou semanalmente, pegar isso aí. Então tem muita coisa boa para a gente conversar e eu gostaria de finalizar te presenteando com um espaço onde você vai poder agora falar com o Brasil inteiro. Qual é a mensagem de Gabriela Trindade? Qual é a mensagem que você gostaria de fechar esse episódio de hoje? Qual é a mensagem sua que eu falo não só para o Brasil, né, como é um episódio que está na internet, Itália, França, Alemanha, China. Vamos entender que isso vai estar sendo com tradução simultânea, todo mundo vai estar ouvindo na sua própria língua. Qual é a mensagem de Gabriela Trindade? Traga a tua equipe para o teu propósito. Sozinho você não vai avançar. A tua equipe precisa estar alinhados com você. Essa é a mensagem. Show de bola! Esse foi o Visão Empreendedora com Gabriela Trindade, numa conversa muito interessante, com bastante conteúdo. Quero convidar você a colocar a tua opinião aí nos comentários e a gente já combinou aqui, tá? Coloca nos comentários perguntas, dúvidas, consultoria grátis, porque eu vou pegar essas perguntas, vou direcionar para a Gabi e ela vai responder em vídeo e nós vamos postar aqui no YouTube, vamos postar no Instagram e você vai poder estar acompanhando tudo isso na íntegra. Inclusive, antes até de finalizar, dá tuas redes sociais. Qual é o teu arroba, né, da Inovare, de Gabriela? Conta aí. Então, é inovare.contabilidade e Gabriela _Trindade. Arroba inovare.contabilidade e o outro arroba Gabriela _Trindade. Pronto, show de bola. Segue Gabi e você que assistiu esse episódio também manda uma mensagem lá, um foguinho lá, uma palmazinha pra lá e comenta aquilo que você mais gostou no episódio de hoje. Beleza? Não esqueça, segunda-feira tem mais Visão Empreendedora. Simbora!